Olá a todos! Nessa aula, nós vamos falar de transformações matriciais. Na verdade, a base da aula é preparar terreno para falarmos de transformações lineares. Então, antes, vamos definir o que é uma transformação matricial. Então, nós vamos pensar numa função, por exemplo, que associa a cada vetor do R2 a um outro vetor do R2, onde, ao considerarmos A uma matriz quadrada de tamanho 2 por 2, para cada vetor V do R2, eu associo ao vetor A vezes V. Então, isso é uma transformação matricial. De maneira mais geral, você tem uma matriz com M linhas e N colunas, uma transformação matricial TA pega cada vetor do Rn e associa a cada vetor do Rm, justamente usando a relação A vezes V. Então, assim, vamos pegar um exemplo numérico para até mesmo ganharmos familiaridade. Então, nesse caso, essa matriz A é uma matriz que tem duas linhas e três colunas. Então, eu tenho que pegar um vetor, por exemplo, do R3. Digamos que eu queira pegar o vetor V com coordenadas 2, 5 e -1. Então, o que seria, por exemplo, TA do vetor V? Seria fazer exatamente o produto entre a matriz 1, 0, 2, 1, 0, -1, multiplicado, aí no caso, esse vetor aqui nós vamos posicioná-lo como um vetor coluna, 2, 5, -1. Então, realizando essa conta rapidamente, observe que o resultado tem que ser um vetor em R2. Então, aqui na primeira coordenada vai dar 2 mais 10, 12. Na segunda coordenada vai dar 6. Então, o TA de V do vetor V dá como vetor 12, 6. Então, isso é uma transformação matricial. Propriedades de uma transformação matricial. Então, dado uma matriz M por N, a transformação matricial TA, eu vou muitas vezes omitir o A, quando o contexto estiver claro. Então, o T do vetor nulo, o resultado é um vetor nulo. E aí é importante deixar claro que esse vetor nulo é no Rn, ou seja, você tem N zeros. E aqui é um vetor nulo do Rm, mas eu vou usar o mesmo símbolo aqui. T de um número K vezes V, você pode jogar a constante para fora. E quando você faz TA de U mais ou menos V, isso aqui é TA de U mais ou menos TA de V. Não vou demonstrar porque é um exercício rápido, bem simples de verificar. Então, isso aqui vem das propriedades de matrizes. O que nós vamos fazer é seguir em frente, mas antes de seguir em frente, só comentar que isso é a base para a teoria de transformações lineares. Lá na frente vai fazer sentido esse meu comentário. Outro teorema que nós temos que é interessante é o seguinte: quando você pega A e B, duas matrizes que possuem o mesmo tamanho, se porventura o TA de V for igual a TB de V para todo V no Rn, então eu posso dizer que a matriz A é igual à matriz B. Porque é intuitivo mesmo, né? Pode ser que para alguns vetores V a imagem seja a mesma, mas isso não implique que o vetor A, ou a matriz A, é igual à matriz B. Porém, se essa afirmação for verdadeira para todo V no Rn, então A é igual a B. Para demonstrar isso, eu gostaria de fazer uma pequena observação, que é o seguinte. Vamos considerar aqui A, uma matriz com entradas A e J. Lembrando que A tem M linhas e N colunas. E eu vou chamar de EJ aquele vetor que na jésima coordenada é 1 e todo o resto é 0. Mas eu vou representar da seguinte maneira. Eu vou colocar assim, delta IJ, aonde o nosso I em questão ele vai até N. E o J está fixo. Onde? Dá uma destacada. Onde o delta IJ ele vai ter o seguinte comportamento. 0, se I diferente de J. 1, se I é igual a J. Então, qual é a observação que eu gostaria de fazer? É que quando você faz a matriz A
multiplicado pelo vetor EJ, aqui é um vetor, estou omitindo a setinha, mas é só para uma questão de economizar a digitação. Mas isso aqui, EJ é um vetor. O resultado aqui, vou colocar entre aspas, ele é a jésima coluna de A. Então, para traduzir isso numericamente, eu vou retornar no exemplo anterior. Imagina que eu queira fazer, por exemplo, o TA de E2. Ou seja, na prática, eu estou pegando essa matriz aqui, e vou multiplicar pelo vetor E2. O que é o vetor E2 mesmo? Na primeira entrada dá 0, na segunda entrada dá 1, na terceira entrada dá 0. Vamos olhar o resultado dessa multiplicação? Então, isso aqui vai dar 2 e aqui vai dar 1. Observe que o resultado está coincidindo exatamente com a segunda coluna da matriz A. Então, o que eu estou tentando dizer é que o TA de E1 vai pegar a primeira coluna como resultado, o TA de E2 a segunda coluna, o TA de E3 a terceira coluna. Então, dito isso, por que esse fato é verdadeiro? Acho que é importante nós destacarmos isso. Então, a justificativa desse fato é porque se você considerar, por exemplo, a matriz A multiplicado pelo vetor EJ, se você considera ele, o resultado vai ser um vetor com coordenadas com matriz de coluna com entradas TI, onde o I vai de 1 até M, né? Porque quando você pega a matriz A e multiplica por EJ, o resultado é uma matriz de tamanho M por 1. Como é que nós calculamos esse CI? Esse CI ele é calculado da seguinte maneira. Você faz uma soma de K igual a 1 até N, A e K vezes delta KJ. Vamos entender o porquê disso. Porque as entradas da matriz A é A e J. Lembra que é a história que os dois números do meio devem ser iguais? Para a multiplicação fazer sentido? Porque você vai pegar o primeiro com o primeiro, multiplicar, mais o segundo com o segundo, no caso, linha da esquerda com o da direita. E você, ao fazer essa correspondência, você na prática está, vamos dizer assim, sincronizando os números do meio. E aí você faz isso em uma soma de N parcelas. Isso é justamente a quantidade de colunas e linhas que correspondem à multiplicação. Só que observe que esse delta de KJ, na maioria das vezes, vai dar 0. Tem uma exceção, que é quando K for igual a J, porque se K for igual a J, o resultado dá 1. Então, isso aqui vai implicar que o nosso CI vai ser 0 mais 0 mais 0, e aí só vai ser 1 vezes isso aqui quando K for igual a J, ou seja, 1 vezes A e J. Isso aqui é verdade para todo I. Então, se nós descrevermos o resultado dessa multiplicação, A vezes o EJ vai ser o quê? Quem é o C1? Troca o I por 1. Então, vai ficar A1J. Quem é o C2? Troca o I por 2. Então, vai ficar A2J. Repita esse procedimento até M, né? Vale sacar que esse I vai de 1 até M, porque é o tamanho da matriz. E aqui vai ficar AMJ. Ou seja, você fixou a jésima coluna. Então, agora que esse comentário foi feito, vou só demonstrar usando palavras. Porque se você for observar, essa afirmação aqui, ela é verdadeira para todo o vetor V no Rn. Em particular, ela é verdadeira para o vetor E1. E aí o que acontece? O TA de E1 vai ser o quê? O resultado? A primeira coluna da matriz A. O TB de E1 a primeira coluna da matriz B. Se os resultados são iguais, quer dizer o quê? Que a primeira coluna da matriz A é igual à primeira coluna da matriz B. Você repete esse argumento para o vetor E2, para o vetor E3, assim por diante. Ou seja, você consegue dizer que a primeira coluna de A é igual à primeira coluna de B, a segunda coluna de A é igual à segunda coluna de B, e assim por diante, todas as colunas sendo iguais, e isso implica que a matriz A é igual à matriz B. Então, essa é a ideia da demonstração.
É meio que para dar noções de quando que duas transformações matriciais são iguais. Elas só são iguais se porventura as matrizes correspondentes são iguais. Aproveitando essa observação, essa matriz A, que nós estamos usando o TA, ela muitas vezes a gente, por exemplo, a gente omite, né, o A e a gente representa a matriz A entre colchetes dessa maneira, que a gente chama até de matriz canônica. Então, quando a gente está colocando entre colchete T, eu estou pensando na matriz canônica da transformação matricial. E, dada uma transformação matricial T, como é que a gente obtém a nossa matriz A ou a nossa matriz da transformação matricial? Bem, a resposta já foi baseada na nossa observação, só que eu já vou fazer isso de maneira numérica. Então, vamos considerar, por exemplo, T uma função que vai do R2 em R2, onde T é a reflexão em torno do eixo Y. Então, qual é a ideia da transformação antes de mais nada? Então, primeiramente, vamos fazer um desenho de um plano cartesiano. Primeiro, vamos gastar uma certa energia para entender a transformação, que é, se você pega esse vetor branco aqui, ele vai estar associado, você vai pegar esse vetor branco, você vai refletir em relação ao eixo Y, de tal modo que o eixo Y seja um espelho. Então, esse cara aqui seria o nosso vetor V, e esse cara aqui seria o nosso T de V. Só que eu preciso estudar a matriz canônica dessa transformação. Como eu vou fazer isso? Então, vou guardar essa informação num cantinho. De novo, eu vou desenhar o plano cartesiano e usar o argumento inspirado na observação anterior. Então, mais uma vez, vou desenhar aqui o nosso eixo. E qual é a observação que nós vamos fazer? Lembre-se que para conhecer a matriz canônica, basta você conhecer as colunas da matriz A. E para isso você aplica as transformações nos vetores E1 e E2. Então, vamos desenhar primeiramente os vetores E1 e E2. Aqui eu vou destacar que aqui é o vetor E1, aqui é o vetor E2. Estou omitindo as setinhas, mas é só para uma questão didática, para ganharmos tempo. E aí o que acontece? Se eu aplico a transformação no vetor E1, então eu vou usar o eixo Y como espelho, o resultado da transformação é esse vetor aqui. Como você está refletindo, ou seja, você está preservando o módulo, e nesse caso também preservando a direção, você só inverteu o sentido. Em outras palavras, a gente pode enxergar que a transformação aplicada no vetor E1 tem como resultado o vetor menos E1, ou seja, o vetor com sentido oposto. Que aí, por meio de matrizes, seria o vetor com coordenadas menos 1 e 0. Agora, se você aplica a mesma transformação no vetor E2, como o nosso próprio eixo Y é o nosso espelho, ou seja, você não espelhou. Ou seja, ao aplicar a transformação no vetor E2, ele fica parado. Então, o nosso T de E2 continua sendo o E2, e escrevendo as coordenadas de E2, ele fica na forma 0, 1. Então, pegando essas duas informações que nós acabamos de extrair, como é que nós vamos descrever a matriz canônica da transformação matricial? Bem, a primeira coluna vai ser a imagem da transformação em E1, que nesse caso vai ser menos 1 e 0. E na segunda coluna, a imagem da transformação em E2, que aí nesse caso vai dar 0, 1. Então, a nossa matriz canônica, essa matriz bem simpática. Então, quando você pegar qualquer vetor V, fazer essa matriz multiplicada por V, o resultado é uma reflexão em torno do eixo Y. Vamos fazer mais um exemplo numérico. Vamos considerar agora o espaço R3, onde T vai fazer uma reflexão, vai pegar cada vetor e vai fazer uma reflexão em torno do plano XZ. Então, vamos lá. Vamos desenhar aqui, primeiramente, o nosso espaço tridimensional. Eu já vou até aproveitar e copiar aqui, porque essa informação vai ser relevante. Vamos pensar um pouco. Eu vou até dar nome aqui aos eixos, para não esquecer. Aqui é aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y, aqui é o eixo Z.
Se eu pego, por exemplo, um vetor que está mais ou menos aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma reflexão em torno desse plano XZ aqui, que seria essa parede da lateral. Para ajudar na visualização, porque ele em 3D fica um pouquinho complicado, eu estou tentando enxergar isso aqui. Você faz uma reflexão em relação ao eixo Z. Espero que tenha ficado claro essa visualização. De qualquer forma, para nós conhecermos a nossa transformação, e aí é importante dizer sim, que nós estamos partindo do pressuposto que, de fato, essa função ela pode ser vista como uma transformação matricial. Nem toda regra tem essa propriedade. Ah, vou enxergar com a parábola, e aí vou calcular a matriz canônica. Não. Existem algumas funções que nós enxergamos como transformação matricial. Aqui, vamos dizer assim, assumamos pela fé que é possível e nós vamos mostrar explicitamente como funciona. A ideia é essa. Então, aqui, o que nós precisamos, na verdade, é de conhecer os vetores da base. A aplicação nos vetores da base. Então, primeiramente, nós vamos começar com o vetor E1. Se nós aplicarmos aqui, o resultado vai dar este vetor aqui, que é você inverter o sentido. Em outras palavras, vou até colocar aqui embaixo, a transformação em E1 vai dar o menos o vetor E1. Que aí, em R3, seria menos 1, 0, 0. Agora, aplicando a transformação no vetor E2 e E3, vamos começar pelo vetor E2. Como a reflexão é em torno do plano XZ, você não altera a imagem. Então, isso implica, tanto no caso do vetor E2 quanto no caso do vetor E3, que você não altera a imagem da função. Em outras palavras, o t de E2 vai dar o próprio E2, e em coordenadas vai ser 0, 1, 0. E o vetor, e a transformação, perdão, t de E3 vai dar o próprio E3, em coordenadas a 0, 0, 1. Então, juntando essas três informações, nós vamos obter que a matriz canônica da transformação vai ser, na primeira coluna, primeira imagem, então nesse caso, menos 1, 0, 0. Na segunda coluna vai dar 0, 1, 0. Na terceira coluna, 0, 0, 1. Essa é a matriz canônica da nossa transformação. E esse conceito introdutório, ele irá nos permitir estudar outros tipos de transformações e outros tipos de aplicações. Por enquanto, nós vamos ficar por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem colocar nos comentários. Peço que curtam o vídeo, deem feedbacks e até a próxima.